Olá pessoal, tudo bem? Já estou vendo aqui um pessoal, estamos esperando aqui, já vou conectar com a Ana Paula. Só um segundo. Estou vendo já o pessoal entrando aqui. O Rodrigo, Daniel Buenan, Cris Rocha, William, Ana Suezima, todo mundo entrando. Já vou chamar aqui a Ana Paula também. Olha, o Matheus, Ana Carolina, Kerli, Alexa. Deixa eu chamar aqui a Ana Paula. Olá. Mais gente aqui, Fábio Fraga também entrou, Henrique Faquin, Vladimir, Gabriel Ferreira. Olá. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Consegui, Ernesto. Que bom, que bom. Ana, vou precisar que você inverta o celular, senão um vai ficar de cabeça até baixo. Isso, Foi. perfeito, perfeito. A Ana tem muita experiência em tributação internacional, mas com o Instagram está começando, né, Ana? Então, estou aguardando o pessoal entrar aqui. Então, só dar um aceno para o pessoal aqui. A Micaela entrou também, o André Gurgel, Alexandre Chute, Paula Fico, Bruna Cristina, Rose Fragoso, muita gente. Daniel Pávila, Vinícius Amorim. O pessoal todo mundo está entrando por aqui. Vamos lá. Pessoal, hoje o tema é tributação internacional, tá? Eu acho que é legal porque o PJT ele não só aborda muita questão de jurisprudência, mas a jurisprudência vai pegando todos os temas. E não teve como escapar de tributação internacional. Esse também é um ponto relevantíssimo. A ideia é que hoje a gente passe um pouco sobre esse ponto e como é que está a discussão. E eu acho que é super legal porque não poderia ser mais atual o tema. Eu acho que o momento é perfeito, até porque eu não vou dar spoiler, mas parte da discussão parece que o Supremo vai começar a julgar aí, faltando alguns dias. Daqui uns 3, 4 dias está começando a julgar. Então, eu acho que tem tudo a ver com o tema. O tema ele é relevantíssimo, especialmente de pensar num cenário atual, aonde é difícil você ter uma operação, uma empresa, que não envolva prestadores de serviços que estão no exterior, né? Isso cada vez é mais comum, a globalização, mas também toda essa parte de digitalização da economia envolve cada vez mais você tomar serviço de empresas no exterior, e isso tem tudo a ver. Como o Brasil lida com isso, como o Brasil encara essas questões que já eram há muito tempo corriqueiras, mas cada vez estão mais frequentes de acontecer. E nesse sentido, a gente não podia ter uma pessoa melhor para falar aqui, né? Ana Paula Saunders é mais que especialista no tema, além de ter feito mestrado em Leiden sobre essa temática, trabalhar com isso. Ela é gerente hoje do planejamento tributário na Vale do Rio Doce, é especialista no tema, escreveu um livro brilhante sobre isso. Eu depois vou passar para vocês aqui o link aqui embaixo. Cara, foi sensacional em 2019, um livro só com tributaristas mulheres, o que é sensacional. Acho que a iniciativa já é super grata em função disso, mas muito também de abordar essa temática de tributação internacional. Então, a gente tem aqui uma super especialista no tema e, além disso, está acostumada com os casos, conhece no detalhe. A gente andou se falando um pouco aqui, eu andei aprendendo muito com ela sobre o conhecimento desse assunto. Eu acho que foi sensacional e acho que tem como agregar muito nesse debate aqui. Então, a ideia, Ana, é que você passe um pouquinho, explique como é que está essa situação hoje no mundo, dá um overview dessa questão de tributação internacional. Obrigada pelas palavras, Ernesto. Bem, boa tarde a todos. Eu espero que essa horinha que a gente vai ter hoje seja bem proveitosa, até porque, como o Ernesto já falou, o tema que debateremos hoje é realmente um dos meus preferidos na seara do direito tributário internacional. Além disso, eu preparei uma apresentação e quem quiser é só enviar um e-mail para o PJT que eles vão disponibilizar depois para vocês. Bem, antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Fábio pelo convite
e ao Ernesto também, não só pelas conversas iniciais que tivemos sobre o tema, mas também pelas dicas, né, Ernesto? Principalmente no sentido de eu parar de usar o Facebook, entrar na era do Instagram, né, me modernizar, porque eu não tenho Instagram. Então, aí nessa linha também, vale agradecer muito a Micaela, que fez um tutorial para mim, um passo a passo de como eu iria entrar no Instagram. E eu confesso, geralmente eu não fico nervosa quando tem esses debates, mas eu acho que justamente por não ter o conhecimento de Instagram, eu falei, gente, se der errado, o Ernesto vai ficar muito chateado comigo, mas deu certo. Imagina. Bem, antes mesmo também da gente entrar no tema de hoje, eu acho que vale, ainda que brevemente, eu falar um pouquinho sobre a temática da tributação internacional. Eu comecei isso muito com o Ernesto. Nos debates que eu já fiz sobre isso, quando eu começava direto no tema, vamos lá falar do artigo 7º, eu percebi que as pessoas ficavam com um pouco, não constrangidas, mas existem alguns conceitos básicos que vale a pena a gente começar realmente do começo e trazer para a discussão. Então, acho que não faz muito sentido eu começar já a falar do artigo 12, do artigo 7º, sem, de fato, eu começar pelo início. E o início, para mim, é justamente falar do porquê que a gente tem hoje a necessidade de celebração de tratados internacionais. Não só pelo Brasil, mas por todas as jurisdições. Eu sempre começo dizendo que é justamente pela soberania dos países que houve a necessidade de celebração dos acordos internacionais em matéria tributária. Pois os estados, eles não podem, a seu bel prazer, exigirem de outras jurisdições o que eles reivindicam no seu próprio território. Então, os tratados, eles já vêm desde o início como uma forma de limitar, restringir, minimizar a competência tributária dos países, respeitando, por óbvio, a soberania das jurisdições. E é claro que não é só a limitação da competência tributária, vale também trazer algumas das suas características principais. E se eu estou falando de limitação da competência tributária, os tratados eles servem justamente para proporcionar uma justa repartição de receita entre os estados. E é claro que eles também visam, antigamente era o principal objetivo, eliminar a dupla tributação. Hoje, com o BEPS, eu sei que não é assunto hoje, objeto da nossa live, mas com o BEPS, hoje talvez os tratados sejam... O principal objetivo seja justamente eliminar a dupla não tributação. Isso eu falo também de várias jurisdições que estão conversando entre si. Os tratados, eles também vão facilitar a cooperação entre as administrações fiscais. Se eu estou falando também em saber o que tem no outro estado, o tratado vai servir também como uma forma de informar o sistema tributário para todo mundo. E, por fim, eu tenho a tão esperada, a tão proclamada segurança jurídica. Porque quando você positiva, quando você tem de fato um tratado, você lê e você sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Bem, mas a gente não pode falar da celebração dos tratados, e nessa parte eu vou ser um pouco rápida, sem falar da organização que criou toda essa ideia, que percebeu a necessidade de formalização entre os países. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ela foi fundada em 1961. Na verdade, ela se chamava OCEE, Organização para a Cooperação da Economia Europeia. E ela veio no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi introduzida em 1948, na época do Plano Marshall, justamente porque os países se reuniram e verificaram, poxa, a gente precisa se unir para a gente se reestruturar economicamente. É muito mais fácil eu, com um grupo, me reestruturar do que individualmente. Então, vários países se juntaram, criaram a OCDE e, posteriormente, virou OCDE. Hoje, nós temos 37 países membros dessa organização, que discutem entre si o progresso econômico e o comércio mundial. E também temos na fila de espera o Brasil, que vem tentando uma oportunidade de participar desse seleto grupo. Eu já fiz um debate sobre isso, também não é tema de hoje, mas será que o Brasil teria condições de entrar para a OCDE, já que faz quase tudo, eu ia falar tudo, Ernesto, mas já que faz quase tudo de forma distinta de como a organização se comporta? Quase é bom mesmo.
Eu não vou falar tudo, não. Inclusive, esse tema de hoje vai mostrar exatamente que o Brasil, querendo entrar na OCDE, ele descumpre o que muitos países fazem em relação à tributação de serviço no exterior. Mas daqui a pouco eu falo. Isso, de fato, é uma base. Ana, desculpa de interromper, mas de fato essa questão dos acordos é uma base para a negociação atual no mercado de livre comércio, né? Você não tem como negar que o melhor ponto para você definir as regras de livre comércio são com os acordos. E é essencial no mundo de hoje os acordos, né? O Brasil tem 33 tratados de tributação atualmente em vigor. Tinha mais um que era com a Alemanha, mas que a Alemanha denunciou justamente por o Brasil não cumprir com o acordo. Então, você vê que os países também estão atentos com isso. Nós temos 33, tem outros 2 que hoje já estão no Senado, já foram aprovados pela Câmara e estão no Senado em vias também de serem internalizados, tanto com a Suíça quanto com Singapura, e mais alguns de negociação, né? Como a Ana já falou, esses tratados são essenciais, né? Não só a questão da tributação, mas em N outros casos, para delimitar os marcos e estimular, principalmente, esse livre comércio. Então, países que têm mais tratados, respeitam mais os tratados, tendem a ser países mais amigáveis para investimentos estrangeiros, para realizar negócios, e também para as empresas brasileiras poderem fazer negócios com outros países. Então, respeitar os tratados não só é uma questão de você manter o seu nome, né? Manter, olha, eu tenho a minha palavra aqui internacionalmente sendo aceita, mas também como uma maneira de estimular os negócios, né? Só que parece que o caso aqui específico, né, que a gente vai tratar, o Brasil não anda seguindo tanto o que combinou nos tratados, né? Fala um pouquinho mais disso, Ana. Totalmente pertinente o seu comentário, Ernesto. Vou só fazer também uma observação. Uma das razões para a denúncia do Tratado da Alemanha foi justamente a tese que a gente está discutindo hoje, tá, gente? Vários prestadores de serviço no exterior da Alemanha, né, sediados na Alemanha, começaram a reclamar com o próprio governo alemão no sentido de toda vez que eu faço um contrato com um tomador de serviço no Brasil, eu recebo menos, porque acontece uma retenção de imposto no Brasil que não existe pelo tratado. Então, é até bom ficar nesse contexto que uma das razões da denúncia da Alemanha foi justamente a tese que a gente vai discutir hoje. E eu acho que agora a gente já pode começar a desenvolver um pouco mais o objeto da nossa live de hoje. E partindo justamente do direito tributário internacional, quando a gente fala da contratação de serviço no exterior, e aí desculpa também ser prolixa, tá, Ernesto? Você pode sempre ficar me cortando, né? Porque eu gosto de ser um pouco básica. Eu tenho sempre 2 figuras quando eu contrato um serviço no exterior. Eu tenho uma que é o prestador de serviço, de fato, residente lá fora, residente no exterior, e outra que é o tomador do serviço, que a gente sempre vai trabalhar com a residência no Brasil. Então, eu tenho, apesar do tomador ser residente no Brasil, como o dinheiro sai do Brasil lá para fora e quem recebe é residente no exterior, eu tenho que trabalhar com 2 conceitos. O país de residência de quem recebe o dinheiro está no exterior. E o país fonte, ou seja, o país em que sai o dinheiro, é o Brasil, para fins dessa discussão que a gente vai ter hoje, tá? Uma vez que estamos falando da contratação de serviço lá fora, a gente sempre tem que pensar o dinheiro saindo do Brasil e entrando no exterior. E aí, o que o Brasil pode fazer com esse dinheiro que sai? Ele pode reter, ele não tem que fazer nada? Quando remetemos para fora qualquer valor, há automaticamente a retenção do imposto de renda. Não vou entrar aqui na CID, tá, Ernesto? Mas automaticamente a retenção à fonte do imposto de renda pelo Brasil. Por que o Brasil faz isso? Porque ele quer garantir que uma parte do dinheiro que vá lá para fora também entre no bolso dele. O Brasil é um país muito fonte, é o que a gente sempre fala. É um estado fonte. Eu quero segurar pelo menos um pedaço da receita tributária que está indo lá para fora dentro do meu território. E a pergunta que a gente sempre tem que fazer, pessoal, a retenção que ocorre aqui no Brasil, ela de fato tem que acontecer? Como é que eu vejo isso? Basta ler a lei doméstica, muitas pessoas falam. Se a lei doméstica do Brasil diz que tem que ter a retenção, eu vou reter, né, Ana Paula? Não. Como a gente falou lá no começo, quando a gente lida com tributário internacional, a gente geralmente tem 2 países. E a solução para os conflitos, ele vai ser sempre resolvido com um tratado. Então, nunca com a lei doméstica. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma situação que envolva 2 países, esqueçam a lei doméstica. Vão direto para o
tratado. Lembra que eu comecei falando desse ponto? O tratado ele vai justamente restringir a competência tributária dos estados. Então, é com o tratado que vai haver limitação do poder de tributar, ou até mesmo extinguir esse poder do Brasil. Então, a resposta é simples, pessoal. A gente tem que analisar o tratado para ver se o Brasil pode ou não tributar, reter, da forma que vocês acharem melhor. Como ocorre essa análise? Bem, eu já disse que a convenção modelo ela é a base dos tratados celebrados pelo Brasil. Eu deveria ter até separado, Ernesto, para mostrar. Quando você começar a falar, eu vou correr ali rapidinho na minha sala e vou pegar o que é a convenção modelo. A convenção modelo foi criada pela organização, pela OCDE, e eu até conversei isso com o Ernesto. Ela é vista como um código tributário universal. E ela, na Convenção Modelo, coloca 31 artigos sobre diversos rendimentos, sobre diversas formas de como os países têm que coexistir em matéria tributária internacional. Então, a partir da Convenção Modelo, eu tenho a base para os tratados. E aí, como eu vou saber se o Brasil pode ou não tributar? Eu vou no tratado em que o Brasil celebrou com a outra parte e vou verificar o artigo pertinente ao rendimento que está sendo discutido. Bem, deixa eu pegar, será que eu consigo pegar aqui? Você quer pegar? Eu vou só já aqui fazer um intervalozinho, você pega lá, eu vou comentar com o pessoal uma coisa muito importante dos tratados, que é o seguinte. Ótimo. Gente, esses tratados não são feitos tão somente com os países desenvolvidos, o que muita gente fala assim, os tratados, no fundo, o Brasil sempre sai perdendo, porque, via de regra, são empresas de fora prestando serviço no Brasil. Então, se o Brasil não retém, essa situação não vai ter um paralelo quando alguém do Brasil for prestar serviço lá fora. Isso não é fato. Hoje em dia, cada vez mais empresas brasileiras estão saindo ao mundo, estão tentando pegar mercados de fora também. E não só isso também, que o Brasil tem tratado, firmado com vários países em situação de igualdade, no mesmo cenário financeiro. Argentina, até a Venezuela a gente tem tratado, África do Sul, Peru, um dos mais recentes é do Peru, a gente fechou com a Rússia também, o último tratado, de fato, internalizado foi com a Rússia. Então, essa situação vale para os dois lados. O tratado ele faz nesse sentido. Então, se a gente passa a descumprir o tratado e passa a tributar de alguma maneira, a gente também está abrindo espaço que a outra parte não descumpra. Então, uma empresa brasileira que eventualmente vá lá fora pode vir ter uma tributação que não deveria ter se a gente não cumpre o tratado. Volta para a Ana, intervalozinho, volta com você. Tá, que bom que você fez isso. Gente, isso aqui é a convenção modelo da OCDE, que é a base para os tratados. E eu sei que eu falei que só tinham 31 artigos, então como é que ela pode ser desse tamanho, né? Porque cada artigo tem o seu comentário. Então, a gente tem 31 artigos, com cada um mais ou menos com uns 10 comentários, então por isso que é desse tamanho. E por que eu trouxe a convenção modelo? Porque ela, como eu disse, é a base dos tratados que o Brasil celebra. Então, para a gente descobrir se o Brasil pode ou não tributar, a gente vai ter que ir em cada artigo. Cada artigo, Ana, mas aí eu já vou do 1º até o 31? Não. Existe uma regra um pouco básica no direito tributário internacional. Eu tenho o carro-chefe, eu tenho o artigo mãe, que é o artigo 7º, que fala sobre lucro. E a partir daí, do artigo 7º, você vai ler e vai verificar se o rendimento que está sendo discutido ali entre os países, ele é, de fato, possível de alocação ali. Eu vou até ler o artigo 7º para vocês, para ver se, de fato, a gente pode considerar o artigo 7º nessa situação em que um tomador de serviço contrata serviço lá fora e remete um valor para lá. Eu vou ler a tradução livre, tá, do artigo 7º. Os lucros de uma empresa de um estado contratante são tributáveis somente neste estado contratante, aqui, a menos que a empresa exerça sua atividade no outro estado, no caso do Brasil, por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer essa atividade nas condições acima mencionadas, seus lucros serão tributáveis no outro estado contratante, mas unicamente na medida em que corresponda a esse estabelecimento permanente. Resumindo, o artigo 7º faz o seguinte, gente. Dinheiro que é lá fora, fica lá fora, a não ser que o prestador de serviço tenha um estabelecimento permanente sediado no Brasil. Que geralmente, gente, não é o caso. A gente faz a contratação de serviço lá fora com pessoas que não têm vínculo nenhum no Brasil.
Então, se não tem vínculo nenhum no Brasil, se não tem estabelecimento permanente aqui, o lucro só pode ser tributado pelo estado de residência de quem praticou aquele serviço. Então, ele é lucro do prestador de serviço e só pode ser tributado lá fora. Essa é a redação do artigo 7º, ou seja, o Brasil não pode tributar. Acabou. Acabou a live, foi muito rápida. A Ana disse pra gente que o artigo 7º já resolveu a situação, porque, de fato, o dinheiro que eu boto lá fora é lucro da pessoa que prestou o serviço. Negativo. Lembra que eu falei que a gente precisava ler o resto da convenção? Pois é. Não acabou a questão. Existe a possibilidade também de nós alocarmos o dinheiro que a gente manda lá fora no artigo 12. O artigo 12, ele fala de royalties. Royalties traz aquela ideia de know-how. E o artigo 12, ele vai, talvez, permitir que o Brasil tribute na fonte o dinheiro remetido lá para fora. Vamos ver o que diz o artigo 12. Artigo 12, tradução livre também. Royalties provido de um Estado contratante e pago a um residente do outro Estado contratante são tributáveis apenas no outro Estado. Então, royalties que saem de um Estado e vão para o outro, somente pode ser tributado no outro Estado. Resolvido de novo. O artigo 12 também só permite a tributação pelo Estado que estiver recebendo o dinheiro. Mas por que eu pedi para o Ernesto uma pausa para trazer a convenção modelo? Que apesar do artigo 12 também dizer lá que apenas o estado de residência do prestador de serviço é que pode tributar, existe o comentário 36 em relação ao artigo 12. E o comentário 36, ele seleciona alguns países como Austrália, Chile, México, Nova Zelândia, no sentido de reservar a esses países a possibilidade de retenção na fonte. Eu não falei do Brasil, mas é claro, o Brasil não é membro da OCDE, então não estaria nesse comentário. Mas é óbvio que o Brasil vai seguir qual? O comentário 36. Então, pelo Brasil seguir o comentário 36 ao artigo 12, o Brasil pode, na fonte, reter o imposto quando tomadores de serviço remetem para fora o dinheiro pela importação de serviços pelo exterior. Então, eu acho que a discussão é exatamente essa. Qual é o rendimento que eu estou mandando para fora? Tem a ver com lucro, ou seja, um serviço puro e simples. Contratei lá fora um serviço de consultoria, uma base de dados. Eu quero que você me diga a alíquota dos países. Pum, botei o dinheiro lá fora. Artigo 7º. O Brasil pode tributar? Não pode. Ah, mas eu contratei um serviço lá fora, específico, que exige know-how, um conhecimento científico, um conhecimento técnico. Patente? Artigo 12, retenção no imposto pelo Brasil. Então, acho que a discussão é basicamente você saber a diferença, claro, entre artigo 7º e artigo 12, verificando qual tipo de rendimento. Artigo 7º, Brasil não tributa. Artigo 12, Brasil pode sim tributar. Ana, excelente. Então, deixa eu só ver se eu peguei aqui. Se uma empresa fictícia, assim, vamos imaginar uma empresa brasileira, uma empresa grande, por acaso do ramo de mineração, assim, por acaso, né? Vai que é a Vale do Rio Doce. Não sei porque eu lembrei dessa empresa, mas vai, por acaso, a Vale do Rio Doce, ela contrata um serviço de uma empresa lá de fora, tá? Essa empresa lá de fora tem dois casos. Tem aquela empresa que é uma empresa internacional, mas já tem no Brasil. Então, tem a SAP do Brasil. Nesse caso, a gente não aplica a discussão, porque é empresa lá de fora, mas já está no Brasil. Só que esse contrato de serviço de uma empresa que só está lá fora. Não tem o chamado estabelecimento permanente aqui no Brasil. No que ela contratou, ela vai pagar por esse serviço. A questão está em como é que a gente classifica esse pagamento lá para fora. Quando a Vale for remeter pelo serviço que ela tomou, como é que a gente classifica isso? Seria artigo 7º, lucros? Seria artigo 12, royalties? Como é que a gente vai classificar isso? Né? E aí parece até que o Brasil, em algumas convenções também que ele assinou, ainda trouxe uma possibilidade de outros rendimentos. Né? Por exemplo, o que não está aqui, na dúvida eu tributo. Né? Então, e aí, como é que eu faço com isso? Eu vou tributar ou não tributar? E nesse sentido, o Brasil, a Receita Federal especialmente, começou a, olha, eu vou dar uma interpretação, no mínimo, restritiva a esses artigos. Né? E acho que aí surgiu a grande discussão judicial do tema. E aí é o que a gente
já entrando aqui no nosso tema principal. Como é que está essa questão hoje, Ana? Tá ótimo, Ernesto. Eu não pude deixar de ver uma pergunta que subiu aqui, porque tudo é uma inovação para mim, tá, gente? Então, aí subiu uma pergunta, eu não vi de quem era, de Castro, não sei, que falou uma pergunta muito boa. Mas o Brasil não é membro da OCDE. Não sendo membro da OCDE, como é que ele justifica seguir o comentário 36? É o seguinte, gente, os comentários que existem na convenção são orientações aos contribuintes e aos países. Então, o Brasil, mesmo não sendo membro efetivo da organização, ele pode sim dizer, não, eu entendo que o artigo 12, ele diz somente para o estado de residência do prestador de serviço o poder de tributar, mas existe um comentário que eu prefiro seguir, porque eu também quero exercer o meu poder tributário. Então, não é só porque ele não é membro da organização que ele não pode seguir esse comentário. Até porque os tratados que o Brasil celebra, de novo, sendo prolixa, mesmo não sendo membro da organização, são tratados baseados na Convenção Modelo. Então, ele segue exatamente os artigos ali estipulados e ele pode, sim, optar por verificar um outro comentário, a seu bel prazer, né? Então, só para fechar esse ponto que eu achei interessante terem levantado aqui. Então, agora, Ernesto, chegamos à parte principal da live. Qual é o resultado final? Ana me disse dos tratados que a gente tem que olhar para o tratado para resolver o conflito entre 2 ou mais países, mas vamos colocar só 2. Eu trouxe também o artigo 7º, não tem estabelecimento permanente, lucro lá de fora, fica lá fora. Mas toda vez que a gente estiver num serviço mais específico, mais técnico, que exija o tal do know-how, eu estou no artigo 12 e aí sim eu tenho que pagar o imposto de renda, né? Imposto de renda retido na fonte automaticamente. O que o STJ tem falado e que gerou, inclusive, a live de hoje? Eu adoro o caso Copesul. O caso Copesul eu já estudei há bastante tempo atrás. Eu sei que não é o caso que a gente vai falar hoje, mas para partir desse caso, da Alcatel, que é o objeto da live, a gente tem que falar do caso Copesul. O que era o caso que eu gosto tanto de falar? Resumidamente, a empresa Copesul, ela é sediada no Brasil e contratou os serviços de beneficiamento, revestimento e reparo de empresas sediadas na Alemanha e no Canadá. Então, de novo, eu tenho justamente o cenário que eu acabei de falar. Brasil contratando serviços no exterior, na Alemanha e no Canadá. Países esses que, obviamente, possuem tratados, na época, não denunciado, tá, Ernesto, com o Brasil. Uhum. Vale também eu ler o acórdão, porque o acórdão do STJ, nesse sentido, gente, foi muito bom. Deixa eu transmitir isso aqui. Tributário, convenções internacionais contra a bitributação, Brasil, Alemanha e Brasil, Canadá. Artigo 7º e artigo 21, muito bem levantado pelo Ernesto, gente, só para vocês saberem. O artigo 21 na Convenção Modelo e nos tratados celebrados pelo Brasil referem-se a outros rendimentos. E outros rendimentos é possível também a retenção do imposto pelo Brasil. Então, o Brasil ia tentar, de qualquer forma, colocar não só o artigo 12, mas também o artigo 21 para excluir o artigo 7º. Rendimentos auferidos por empresas estrangeiras pela prestação de serviço à empresa brasileira. Pretensão da Fazenda Nacional de tributar na fonte a remessa desses valores. Conceito de lucro da empresa estrangeira, no artigo 7º das duas convenções. Equivalência a lucro operacional. Sendo assim, prevalência das convenções sobre o artigo 7º, princípio da especialidade, artigo 98 do CTN, correta interpretação. Resumindo, gente, falei muito, leitura desse jeito eu particularmente não gosto. Quais foram as duas consequências principais da decisão do STJ no caso Copesul? Primeiro, reconhecimento de que os serviços puros, exatamente aquilo que eu falei, os serviços simples, sem transferência de tecnologia, estão no âmbito do artigo 7º. É o tal do business profit, lucro da empresa. Ou lucro do prestador, tá? Não é só empresa, pessoa jurídica. E o segundo, algo que já vem acontecendo no STJ há muito tempo, e que bom, é a prevalência dos tratados. É o artigo 98 do CTM.
O que vale, aí vamos voltar lá para a primeira lição, o que vale é o tratado, pouco importa a legislação doméstica brasileira. Então, se o Brasil quer tributar, ele não pode, porque ele assinou o tratado com os países. E assinando o tratado com os países, a gente verificou que que remessa lá para fora, simples na contratação de serviço, é artigo 7º. E assim foi decidido o primeiro caso. A sequência veio o caso Iberdola. Iberdola, o serviço... Deixa eu saber onde foi. Vou botar aqui. Foi na Espanha. Exatamente. Contratação também de serviços simples e puro entre Espanha e Brasil. Veio inovar, Ernesto? Não veio inovar. Ratificou exatamente os termos do caso Copersul. E falou, prevalência dos tratados, o Brasil tem que começar a respeitar os tratados que ele celebra. E, além disso, não venha você, Receita, desvirtuar o conceito de lucro. Porque o que a Receita começou a fazer? Bem, já que eu perdi, e de fato o artigo 7º tem que ser verificado, será que é lucro efetivo? Não, lucro é pessoa jurídica, lucro é questão operacional. Não, gente. Lucro é qualquer rendimento recebido por uma pessoa. Eu paguei aqui para o Ernesto, esquece de tributário internacional. Eu dei um valor para ele, cresceu a receita dele, ele teve lucro, rendimento, ponto final. E aí veio a questão que a gente vem discutir agora, que é a decisão recente, né, Ernesto, no caso da Alcatel, que é também uma empresa sediada no Brasil e que contratou, é necessário falar o tipo de serviço, tá, gente? Porque é o objeto. O serviço vai fazer você verificar se é artigo 7º ou se é artigo 12º. Então, a empresa sediada no Brasil, a Alcatel, contratou serviço de construção e manutenção de submarinos na França. Cadê o know-how? Cadê o conceito de patente? Não existe. Contratação de serviço puro na França. Tem tratado Brasil e França? Tem. E veio a decisão, gente, exatamente igual, e assim não poderia deixar de ser, do caso Copersul e no caso Iberdola. Temos que respeitar o tratado. Aliás, eu super recomendo a leitura, porque o STJ colocou o voto do ministro Gilmar Mendes, eu não sei em qual recurso extraordinário que foi, tá, gente? Mas o ministro Gilmar Mendes deu uma aula sobre como é necessária a prevalência dos tratados e como que isso não viola a Constituição Federal. Então, novamente, o STJ veio e disse, eu tenho a palavra final. Ele não coloca isso, mas informalmente a gente pode considerar. Porque ele fala, a gente tem que respeitar os tratados e traz também a questão do lucro. Eu só acho que vale a pena, só rapidinho, Ernesto, eu trazer um ponto. A Alcatel, ela teve uma decisão desfavorável no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eu também não vou entrar aqui sobre o quanto que o contribuinte perde no nosso TRF aqui do Rio, né? Porque foi incrível que o TRF2, ele simplesmente rasgou, e me desculpem se eu estou sendo desrespeitosa, mas rasgou a convenção celebrada entre os países, entre o Brasil e a França, e desconsiderou exatamente o tratado celebrado e falou, não, a nossa lei doméstica permite a retenção na fonte, então vamos sim tributar. E aí, sabiamente, desculpa até usar esse termo um pouco cafona, o STJ ensinou, esclareceu melhor ao TRF2 que, de fato, os tratados têm que prevalecer e não se trata de lucro real, mas sim como lucro operacional. Se eu recebi de uma operação que eu prestei, de um serviço que eu prestei, é lucro. É um rendimento que eu posso sim associar a lucro e não posso dissociar do artigo 7º. Então, a decisão do caso Alcatel, ela não inova, ela ratifica os termos das decisões anteriores e consolida mais uma vez o posicionamento do tribunal no sentido de não ser possível a retenção na fonte quando estivermos falando de artigo 7º. Excelente, Ana. Eu acho que é muito interessante ver esse conceito de lucro, né? O STJ, o que ele falou é o seguinte, olha só, a empresa estrangeira realiza um serviço no Brasil. Então, dentro do Brasil, o que ela recebe é o lucro dela.
né? Então, você não precisa aqui especificar, não, mas eu tenho que abater as despesas, eu tenho que confrontar o conceito de lucro do imposto de renda. Não é esse o caso. O que ela teve no Brasil foi um serviço prestado e o valor que ela recebe é o lucro num conceito mais amplo. E, evidentemente, que quando tem um tratado, algo em outros países, tem que se entender os termos, não só num conceito interno, mas num conceito global. E quando se fala de lucro aqui, é o ganho que a empresa tem aqui. E acho que nesse sentido a senhora agiu muito bem. Não só isso, ele também se aprofundou e trouxe a questão comercial do ponto, né? Ele até no julgado lá, o ministro Napoleão, que foi o relator tanto do caso Iberdrola quanto do caso Alcatel, ele fala expressamente o seguinte: olha, tem tanto esforço que o país faz para conseguir firmar um tratado. Né? É um esforço hercúleo sobre isso. Esse tratado tem um objetivo de trazer para o país benefícios. E aí, simplesmente, a legislação interna resolve sobrepor o tratado. E aí, eu acho que é um conceito também muito interessante que eles trazem, na linha até do voto do Gilmar também, que a gente vai comentar já, que é o seguinte: não é que o tratado revoga a lei interna. O tratado, ele prevalece sobre a lei interna no caráter de quê? De especialidade. Ele é específico. Então, permanece em vigor a lei interna, no entanto, naquelas relações que o tratado alberga, passa a valer o tratado por ser mais específico. E, inclusive, em sendo revogado o tratado, no caso da Alemanha, volta à lei interna, ela não foi revogada. Então, isso é muito importante dizer, na hierarquia das normas, não é necessariamente que o tratado está acima de uma norma ou outra, mas, na verdade, ele é mais específico. E, nesse sentido, não poderia ser retirado por uma norma interna. E um outro ponto interessante é uma questão mais procedimental, mas vale a gente comentar, que é o seguinte: o caso do Copersul, ela é empresa nacional tomando o serviço de empresas estrangeiras. Esse é um caso. O caso, tanto da Alcatel quanto o caso da Iberdrola, é diferente. A Alcatel e a Iberdrola eram empresas estrangeiras que prestaram serviço para o Brasil. Por que essa diferençazinha é importante? Porque tem um outro ponto nessa tese, que é o quê? A legitimidade. O que acontece? Como o primeiro caso, como a Ana muito bem falou, foi de uma empresa nacional que era obrigada a fazer as retenções e ela entrou pleiteando, olha só, eu quero ter aqui o direito de não reter, e o caso com a pessoa, o que aconteceu? Ela deixou de reter e a Receita estava cobrando dela, entendeu-se que ela tem legitimidade para pleitear. No entanto, os outros dois julgados, né, dos três, são casos onde quem pleiteou a restituição ou não pagamento já foi a empresa de lá de fora. E aí hoje tem uma certa celeuma no STJ, e até atualmente não está decidido, eu diria até um pouco mais pró-fisco, no seguinte sentido, que a empresa nacional que eventualmente fez as retenções não teria legitimidade para pleitear a restituição. Né? E aí vale falar que esse entendimento foi dado em alguns julgados, né? Até quem tiver interesse, manda uma mensagem para o JT, que depois de remete aqui, tem um julgado do Benedito Gonçalves, recente sobre isso, onde ele aborda o tema. Tem um julgado ainda na primeira sessão, onde o tema é abordado, mas sempre em casos internos, não em casos de tratado. Sobre a legitimidade ou não de quem faz a mera retenção em pleitear a restituição, um caso como esse. Então, a matéria não está decidida, mas é um pleito hoje mais difícil. A Fazenda, em alguns casos, já questiona muito, porque é muito comum nessa relação comercial entre a empresa brasileira e a empresa lá de fora, que a empresa brasileira assuma o ônus das retenções aqui. Porque internacionalmente é comum que quem faz serviço para um outro país diga assim, olha, eu quero receber um valor X aqui no meu país. Então, o que a gente faz é o chamado gross up e fala, olha, eu vou receber aqui $100 mil. Tá? Se tem alguma tributação interna no país onde o tomador está, no caso do Brasil, a empresa brasileira assume isso. E você me faz eu quero um contrato com o gross up, que eles chamam, né? Então, você vai fazer o pagamento com um valor X que vai resultar em $100 mil, seja na França, seja na Suécia ou na Holanda. Isso é muito comum. O que acontece? Você acaba transferindo o ônus financeiro mesmo para a empresa nacional, né, que acaba sofrendo com isso, porque aquele serviço ficou mais caro em função de uma cobrança dessa. E aí, nesse sentido, as empresas costumavam pleitear. Mas, hoje em dia, essa é uma discussão que ainda está se dirigindo no STJ e que tem aí um ponto a ser tratado. E, por fim, acho que um ponto aqui que a gente vai fazer uma conexão é o julgado, que é muito citado, tanto no caso da Iberdrola, quanto agora, de novo, no caso da Alcatel, que é o julgado supremo, o voto do ministro Gilmar, né, que é interessantíssimo, porque esse voto ele traz meio um norte do caminho. Né? Eles citam muito esse voto do ministro Gilmar,
E esse voto é justamente no RE, eu vou pegar aqui no meu DRE, é justamente no RE 460320 do Paraná, Obrigada. RE esse, que o ministro Gilmar é o relator, ele deu voto favorável à discussão. Que voto é esse? É um voto entendendo que prevalece os tratados, e ao fazer isso, ele analisa um caso de tratado de tributação também, um caso da Suécia, esse é o caso Volvo, um caso conhecido, famoso, que tinha sido analisado pelo STJ antes, e aí foi para o Supremo. Não é igual ao caso aqui, por isso a gente não citou entre os três, porque a questão aqui é em remessa de dividendos, tem uma outra questão, mas também envolve aplicabilidade ou não do tratado. E o ministro Gilmar diz, tem que aplicar o tratado prevalece. O que aconteceu nesse caso? O ministro Gilmar deu voto, o ministro Toffoli pediu vistas, já há algum tempo. Esse caso está pautado para voltar ao julgamento no plenário virtual, sexta-feira agora, dia 26. Então a questão não podia ser mais atual, vai voltar a ser julgado. Por que isso é relevante? Apesar de não ser o caso. Porque está falando da base, se aplica ou não o tratado. Mas tem um outro ponto, e aí eu divido aqui com a Ana Paula, o STJ definiu a matéria de vez, está tudo pacificado, né? A gente conversando aqui, vamos ver quem são os ministros que julgaram. Como é que está essa situação? O que acontece hoje em dia é que do atual cenário, nas duas turmas de matéria tributária, nós temos 7 ministros favoráveis à tese. Então, a gente fez uma divisão aqui, fez um cálculo. Na primeira turma, todos já tiveram julgado, então, ainda que não relatores, mas acompanhando. Mas na segunda, nós temos tão somente o Erwan Benjamin e o Maio Campbell, que já votaram em casos como esses, acompanhando. Mas nós temos 3 ministros, dos 5 da segunda, que ainda não opinaram em caso como esse. Não tiveram julgamento ainda. Então, me parece, muito bem falando, tipo a questão, está ficando sedimentada, já veio um julgamento que manteve isso. No entanto, tem um exemplo recente, o caso do TUS, onde tudo parecia pacificado, e aí veio um julgado onde a composição diferenciou, tinha os ministros, tinham 2 que eram contra, se juntaram, e aí veio um julgamento contrário, e de repente a sessão como um todo voltou a ser apreciada novamente para a primeira sessão. Então, o STJ tem um bom indicativo, a gente acha que está favorável a isso, mas ele não definiu como um todo, né? E aí, eu pergunto, você, Ana, não só como estudiosa do caso, como entende isso, mas também como quem está no dia a dia vivenciando isso, né? Dentro de uma empresa também, como é que é isso? Como é que se dá essa questão? A gente está conseguindo aplicar as decisões favoráveis? A gente consegue ter feito as remessas para o exterior sem a retenção? Como é que está isso? Tá, 2 pontos então, Ernesto. O primeiro é que eu sou bem utópica. Essa decisão da Alcatel, ela só veio, como eu falei, a retificar o posicionamento de fato da Corte, no sentido de tudo que a gente já destacou até aqui. E eu acho que seria interessante, inclusive, que o STJ simulasse a questão, porque as decisões são praticamente idênticas e justamente para evitar esse medo, no caso que você acabou de falar da TUJ, de vir uma decisão isolada que, não sei, porventura não analisou a especificidade do processo e aí veio e reformulou tudo. Então, eu acho que o artigo 98 tem que prevalecer. Esse já é o posicionamento do STJ há muito tempo. Vamos esquecer um pouco a tese de contratação de serviço lá fora. A própria tese de lucros no exterior, a nossa lei foi considerada constitucional, mas o que prevalece no final é o tratado. Então, não importa se a lei brasileira diz que tem que tributar os lucros lá fora aqui, o que importa é a observância do tratado. E por que eu digo que tem que simular? Porque a Receita, e aí é muito bom eu trazer esse caso, porque eu tenho uma fama errada, eu tenho uma fama de ser um pouco fiscalista. Não é nada disso. O exemplo de hoje mostra que eu sou totalmente contrária ao posicionamento da Receita. E eu acho que as manobras que o fisco tem utilizado quando se torna perdedor, está ficando feio. Então, uma súmula, nesse sentido, ela ia vir para trazer, o que a gente falou logo no começo, a tal da segurança jurídica. Porque, por exemplo, mesmo perdendo com o artigo 7º, com a aplicação dos tratados, a Receita veio e falou, não, peraí, agora vai ter que estar escrito no protocolo dos tratados, quando o serviço for simples e puro, porque se não tiver no protocolo, eu vou considerar tudo como artigo 12. Então, mais uma vez, a Receita Federal ela simplesmente rasga o tratado e fala que não há diferença entre o artigo 7º e o artigo 12,
Se o protocolo, gente, protocolo é um pedaço de papel sem conteúdo nenhum para iniciar justamente a discussão do tratado que vem no texto formal de fato. Então, eu acho que a minha visão o STJ deveria formular a questão, porque já está muito pacificado. Não vejo como o STF dar a palavra final, pode ser utopia. Eu sei que a corte tem sido cada vez mais política, e sem entrar nesse mérito aqui se está certo ou errada. Mas estamos falando do artigo 98 do CTN, a matéria é infraconstitucional. Em nada o STF tem que pegar a análise do caso e falar, não, tem uma questão aqui constitucional do imposto de renda. Não, não tem. Aqui é justamente e apenas a supremacia dos tratados perante a nossa lei interna. E na prática, o que acontece, Ernesto? O que eu vi muito? Todo e qualquer tipo de remessa lá para fora há a retenção. Independente também de ter no protocolo, que são 5 tratados, eu tenho aqui a colinha, tá, gente? É Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia. São os 5 tratados que colocam no protocolo a questão de diferenciação de serviços técnicos para royalties. Mesmo nesse caso, Ernesto, quando a gente envia dinheiro lá para fora, no caso assim, Japão, há automaticamente a retenção na fonte. E eu lembro que em 2015, eu mesma liguei para o banco, foi uma atribuição que deram à minha pessoa. Liguei, falei com o Bacen, expliquei toda a tese que eu contei agora. Eu lembro que o jurídico do Bacen falou para mim, concordo com você, entendo, mas eu não posso violar uma norma, no caso era a lei interna, que diz que eu tenho que reter. Então, se você de fato não quiser pagar, você tem que ajuizar uma ação e a gente tem que ser intimado. E eu trago isso também para a minha vida pessoal, Ernesto. Acho que eu comentei com você que quando eu fui para a Índia, eu tinha vontade de contratar lá fora já, na Índia, um curso de meditação, como é que eu ia fazer. E aí vi que, de fato, se eu, coitada de mim, remetesse um valor tão pequeno lá para fora, eu pagaria mais imposto do que, de fato, o serviço como um todo. Então, eu acho que hoje... Ana Paula não só ela entende direito tributário, ela estuda direito tributário, como ela aplica na sua própria vida, né? Então, tipo, ela também faz parte do dia a dia. Sensacional. Na minha vida. E, de fato, não deu certo. Era mais fácil eu contratar o serviço lá fora do que remeter daqui para lá um dinheiro, porque eu ia ser tributada. Então, isso é interessantíssimo, Ana, porque desculpa, é interessantíssimo porque, além de configurar você aqui como uma tributarista 360 graus, né, que está vendo os assuntos em todos os lados, acho que é interessantíssimo, mas também é o seguinte, a Receita até já emitiu algumas soluções de consulta, COSIT, especialmente depois do julgamento da que vieram, no sentido de que, para esses 5 países, que Ana muito bem trouxe, não deveria ter retenção por não ter equiparação dos serviços técnicos com a equiparação da tributação pelos royalties. Mas, na prática, não funciona. Isso é relevantíssimo de entender que, muitas vezes, a própria Receita está sinalizando favorável nesses casos, mas na prática não funciona. E aí, eu complemento isso também o seguinte, a Receita Federal começou a ajustar os tratados. Já tem uma previsão no tratado com a Suécia, que já estão alterando o tratado para passar a tirar a lista dos 5, já vai sair a Suécia, porque já estão ajustando o tratado exatamente para mudar isso. E aí, vale frisar, nos novos tratados que a gente firmou, né, o da Suíça e de Singapura, que ainda não foram internalizados, estão quase, eles têm a previsão expressa de que tributam isso. Então, a verdade é que a Receita Federal também ainda não entendeu que, olha, cara, essa disputa eu perdi, no fundo tem que prevalecer o tratado. Eles continuam querendo brigar, né? Isso é interessante a gente entender que, cara, como é que segue a briga, né? A briga a gente tem julgados aí já desde 2012, né? O primeiro caso, você muito bem trouxe lá da Copesul, mas segue a discussão, a Receita Federal não abre mão. Então segue cobrando, né? Então, mesmo para esses 5 países, aonde no ADI 5 no ADI 5 de 2014, onde ela interpretou que ele poderia, para esses 5 países, por não ter equiparação no tratado dos serviços técnicos lá com os royalties, ela poderia abrir mão, mesmo nesse, ela pode tentar rever agora as convenções. E nos outros casos, ela segue exigindo a retenção, independente do tratado. Então, assim, é um dilema que continua. Então, a briga continua nos tribunais, né? Eu acho que a gente tem que tentar brigar para ser aplicado essas decisões dos tribunais. Eu acho que é importantíssimo.
Eu tenho um último alento aqui, que foi uma solução de consulta recente, de 2018, com o México. Né? Nessa solução de consulta, a Receita Federal, pela primeira vez, ela fala que, em casos de mediação, quando tem o serviço de mediação, não seria um serviço técnico. E aí ela entende que, por não ser serviço técnico, não teria que incidir a retenção. Que é a solução de consulta COSIT 589/2017. Quem quiser, depois a gente manda. Mas, assim, foi um alento, não sei se foi um ato falho, se passou tal, mas foi um primeiro alento. Se o serviço não é técnico, eu não preciso tributar. Então, a gente bate muito na Receita, mas também quando ela age certo, também tem que levantar a bola dela aqui. Eu acho que é uma questão. Então, se um serviço, em tese, não é técnico, seguindo essa linha da solução de consulta COSIT, por caso do México, poderia excluir da base e não ter retenção sobre essa parte de serviço técnico. Mas o cenário me parece que não está decidido, né, Ana? De fato, eu acho que somente com... E nem com uma súmula. Eu acho que vale a pena a gente trazer aquela discussão da COFINS, Sociedade Uniprofissional, que o STJ editou a súmula 267, os contribuintes não mais recolhiam a COFINS, durante anos isso prevaleceu. E aí, de repente, se eu não me engano, também me perdoem a falha na data, em 2008 o STF falou, não, a última palavra é minha. E decidiu de forma desfavorável aos contribuintes. Então, mesmo aquelas pessoas que tinham decisão favorável e transitada em julgado, sofreram ações rescisórias. Quando a gente fala de sociedade uniprofissional, é um pequeno negócio. Então, você imagina o baque que foi para todo mundo em ter que pagar a COFINS dos últimos 5 anos. Então, é difícil dizer que, de fato, a decisão do STJ é a última. É difícil dizer também que, realmente, se for a última, não pode ser modificada pelo STF. Mas, e eu sempre gosto de dar realmente a minha opinião, é que, para mim, a questão está consolidada. É muito difícil que venha uma decisão diferente e está na hora também da gente começar a se manifestar. Se o Brasil continuar, de fato, violando seus tratados, é um movimento nosso, gente. A gente pede o equilíbrio das duas partes. Tanto os contribuintes pararem de ajuizar ações sem sentido, colocando o nosso judiciário assoberbado de processos, mas também o lado da Receita e do governo, de parar de fazer tudo o que eles querem ao bel prazer somente para ter o retorno econômico. Então, eu crio leis inconstitucionais porque o contribuinte vai levar anos para discutir aquilo, então, de repente, ele nem vai discutir. E aí, todo mundo pagando tributo inconstitucional. Eu violo os tratados porque, no final, o contribuinte também vai pagar. O STF vai dar uma decisão política, o STJ, enfim. Então, eu acho que, de fato, a decisão já está muito consolidada. Eu recomendo a todos a ingressar com a ação, pedir repetição de indébito ou mandado de segurança para evitar, de fato, o pagamento, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? A gente sabe que a nossa corte maior, ela tende a ir para um caminho mais econômico do que, de fato, jurídico. Ana, essa insegurança toda é terrível, né? A gente poderia ficar aqui enumerando o tanto de problema que traz, né? N questões. Só tem uma coisa boa. A gente vai ter muito tempo, vai ter várias lives de novo aqui. A gente receber mais uma vez a Ana Paula aqui no PJT. Eu acho que isso é ótimo, o debate segue. E, cara, com um grupo fenomenal aqui. Eu tô vendo aqui, cara, tem o Tributaristas, que é super legal. Tem a Helena, cara, uma amigaça minha, Ana Soezima, que é 10, divulga todas as lives, está super participando aqui com o Minuto Tributário. Felipe Renault deixou um comentário super legal aqui. Achava que depende dos tratados deviam ser discutidos, não pela Receita, mas sim por quem fez os tratados. Eu acho que é super válido, é uma ideia de evolução. Cara, Fábio Fraga, meu irmão, meu sócio aqui, tributário todo dia. A Carol, minha namorada aqui, presente como sempre. O Luiz Henrique Barros de Arruda, mestre, sempre está aqui. A Gleice, Lucas Boechat, excelente também. Tem uma galera muito legal tá aqui. Infelizmente, tem um tempo na live, né? Assim, esse Instagram tem esse negócio de uma hora. A gente tem mais 3 minutinhos. Eu queria aqui, primeiro, deixar o grande agradecimento para a Ana. Cara, e o que é essa ideia do PJT, como é legal isso, esse debate, acho que é sempre válido. A ideia do Fábio Fraga, Micaela com a tutoria jurídica, acho que foi excelente.
A gente tem uma semana de discussões aqui. Eu já vou abrir a palavra para você. Vou dizer o seguinte, cara, leiam o livro que a Ana não só é autora, também como é organizadora. Sensacional. Tributação Internacional, uma edição especial sensacional. Cara, o livro está na Amazon, quem quiser tá lá. Tipo, pô, leiam isso, é super legal. Os debates continuam. Amanhã temos novas lives, semana toda para ter. Hoje eu estou num dia duplo, tem bitributação, hoje tem Bilive. 5 horas da tarde eu estou com o Felipe Renault e a Maureen discutindo questão de tributação de atividade digital também, lá pela ESA. Então, quem tiver interessado, participe também. E eu queria agora de você, Ana, suas últimas palavras, suas considerações finais aí, por esse tema que acho que não está acabado ainda, mas está na hora de estar sedimentado, né? Obrigada, Ernesto. Eu vou agradecer novamente ao trio, Ernesto, Fábio e Micaela. De novo, eu estava tensa com o Instagram. Falei, meu Deus, tem que dar certo isso. Não vou fazer Instagram, tá? Que fique claro que eu ainda vou continuar com o meu idoso Facebook. Minha mãe é mais moderna, né? Como a gente discutiu do que eu. Eu uso o Instagram dela para ver as lives do PJT. É um tema, gente, que eu gosto muito. Então, quem também tiver vontade de me mandar e-mail, pegar meu celular, eu realmente estou disposta. Eu gosto muito de conversar sobre o direito tributário, em especial do internacional. Mas é o que eu sempre falo, e é até bom fechar com essa palavra, equilíbrio. A gente tem que arranjar o equilíbrio entre as duas partes, entre o governo e os contribuintes, porque eu acho que não dá mais para a gente aceitar determinadas situações que a Receita Federal vem impondo para a gente toda vez que vem derrotada. É simplesmente aceitar que num jogo há sempre uma parte vencedora e uma parte perdedora. Então, realmente, fiquem à vontade para me mandar qualquer dúvida que eu, com certeza, vou responder. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que participou aqui. No fundo, vocês que estão assistindo, que fazem esse sucesso do PJT, Tutoria Jurídica. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.